Bom, e nessa entrevista ao jornal Valor Econômico, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou ter divergência em relação à proposta de reforma tributária que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deverá apresentar nesta semana. Ele disse o seguinte, Vera, que as alterações da equipe econômica, para reduzir ou eliminar as deduções de gastos com saúde e educação no imposto de renda, não estão no escopo do que ele defende. E aqui eu abro aspas para Rodrigo Maia. Não tem nada a ver com a nossa proposta. Não estamos tratando da renda. Se quiser discutir a renda, podemos discutir. Nosso foco são os impostos que têm relação com bens e serviços. O presidente da Câmara disse ainda que vai esperar o anúncio dessa proposta definitiva do Paulo Guedes para pedir uma avaliação da área técnica para que possa tomar uma posição sobre este assunto. A gente já falou sobre semana passada, é a disputa, a queda de braço das propostas de reforma, né, Vera? A gente falou sobre isso na semana passada, Aros, e eu acho que eu tenho alguma coisa a ver com essa entrevista do presidente da Câmara, porque eu, na minha coluna de ontem no Estado de São Paulo, tratei da reforma tributária do governo. E isso foi fruto de uma longa conversa que eu tive no próprio sábado com o ministro Paulo Guedes, de 50 minutos pelo telefone, em que ele esmiuçou os pontos dessa reforma, e que ela é calçada em 3 pilares. Um pilar que estabelece algo semelhante ao IVA, o imposto de valor agregado, que é semelhante à proposta que está na Câmara, mas a alíquota é diferenciada, a forma de cobrança é diferente e a incidência também. O segundo aspecto da proposta do governo diz respeito ao imposto de renda e também imposto sobre dividendos. O governo acha que se taxa pouco a renda, é contra as deduções hoje possíveis, diz que existe uma alíquota de 27,5% sobre a renda, mas que ela é fictícia, porque com todas as deduções legais isso cai muito e a classe média acaba pagando pouco sobre a renda, e acha que o Brasil tende a encarar, neste momento, uma discussão mais aprofundada sobre taxação, tributação sobre dividendos, que aqui é muito baixa, não se tributa, e isso, coincidentemente, era algo que ironicamente, era algo que o Ciro Gomes defendia na campanha, que o Paulo Guedes agora está defendendo de outra maneira. E o terceiro pilar é aquele polêmico sobre o qual a gente tratou aqui, que é a CP, a contribuição sobre pagamentos. O ministro faz uma longa trajetória historiando como surgiu essa discussão, dizendo que esse tributo entraria como substituto dos tributos que recaem sobre a folha de pagamento naquela proposta de capitalização, de substituir o atual sistema de previdência pelo de capitalização. Então, entraria um sistema novo em que você não tributa o trabalho e aí você passa a tributar os pagamentos, que ele acha que é um imposto mais moderno, evita a sonegação, faz com que mesmo as atividades informais e até as ilegais sejam tributadas e você consiga rastrear melhor as atividades. Fez uma defesa, ele reconhece que existe um trabalho de convencimento político para se fazer esse tributo e que ele começa pelo presidente da República, que é refratário a essa ideia, mas hoje nessa entrevista o presidente da Câmara explicita as divergências que há entre a reforma que já está encaminhada na Câmara por meio de uma proposta de emenda à Constituição do deputado Baleia Rossi, que encampou o projeto do economista Bernardo Api, um projeto que já é discutido há muito tempo, na campanha era o projeto do Geraldo Alckmin, inclusive, e essa proposta do governo que está sendo elaborada em parte pelo Marco Sintra e em parte pega um estudo já pronto do economista Alberto Saxida, que é secretário no Ministério da Economia, um estudo também já escrito do IPEA, que foi publicado no ano passado. Então a reforma do governo está semi-pronta. Ela está faltando essa parte da CP para ser equacionada e ser mandada ao Congresso. E aí, a gente vai ter que ver como isso vai ser sistematizado. Se vai haver uma comissão que coteje os 2 textos e extraia de cada um deles uma parte, componha uma outra reforma, ou se vai ser uma espécie de disputa. O Rodrigo Maia parece encaminhar a discussão para esse segundo ponto, em que ele vai fincar o pé em defender a reforma do Bernardo Api / Baleia Rossi. Isso deve ser um novo embate. Ele e o Paulo Guedes tinham se desentendido, demonstraram ter se reentendido na votação da reforma da Previdência, mas certamente essa discussão vai trazer um novo estresse para essa relação executivo e legislativo. E um estresse que também deve ser interno do executivo. Jair Bolsonaro tem mostrado
nesses meses de governo, que não é alguém muito propenso a mudar de ideia, aquelas ideias já arraigadas que ele tem. Então, essa da CPMF, como se queira chamar, não parece ser algo simples de fazer o presidente comprar. Vamos ver se o PG, né, como ele gosta de chamar o Paulo Guedes, se o PG, com a moral que tem com o presidente, consegue fazê-lo entender que a CPMF ou CP, o que quer que seja, foi indevidamente demonizada, como ele acha. A conferir. Eu acho que não vai ser uma batalha fácil. E não é só porque o Rodrigo Maia disse que é contra, porque o próprio presidente da República é contra. Agora, Josias, é uma nova queda de braço Maia-governo que vai fazer com que o Planalto tenha que sambar muito na articulação, né? Você sabe, Aros, que o que mais me surpreende nessa questão toda de articulação de reforma da Previdência, que agora está no Senado, e reforma tributária, que começa a ser discutida mais fortemente na Câmara, é que há em Brasília 2 governos. Tem o governo alternativo e tem o governo oficial. É contra esse pano de fundo que se realiza todo esse debate econômico, né? Num governo, Jair Bolsonaro comanda o Departamento de Efeitos Especiais. No outro, o ministro Paulo Guedes e a sua equipe, eles se esforçam para que não desande no Congresso essa agenda sobre os problemas reais do país. Eles tremem quando o Tasso Gereissati diz, como já realçamos aí, Tasso, que é o relator da reforma da Previdência lá no Senado, que o Bolsonaro precisa ficar quieto para não atrapalhar a reforma. E o Paulo Guedes receia que o Rodrigo Maia coloque em pé, ou queira colocar em pé, uma reforma tributária predominantemente do Legislativo. No governo dos efeitos especiais, o Bolsonaro trata de tudo o que não faz sentido. Da influência do cocô na preservação do meio ambiente à interferência nos assuntos eleitorais da Argentina. Da defesa do fim de radares, que ele voltou a falar hoje, do fim de radares nas rodovias, a nomeação do filho despreparado para a embaixada em Washington. E no governo do mundo real, o Paulo Guedes pede um pouco de paciência às vítimas da ruína fiscal. Esse vai e vem errático do Bolsonaro dá ao governo tocado pelo Paulo Guedes uma aparência de falta de rumo. Esse é o problema, a meu ver. A movimentação do ministro da Economia junto com o Congresso é um esforço para fazer com que o país saia do buraco em vez de continuar jogando terra em cima de si mesmo. O ano de 2019 já foi comprometido com essa mediocridade. Tenta-se agora salvar 2020. O silêncio de Bolsonaro ajudaria muito, mas ele não parece que virá. E aí, Constantino, para você, essa queda de braço que Rodrigo Maia compra aí também com a reforma tributária? Olha, Aros, cantamos a pedra aqui, né, de que a reforma tributária provavelmente seria mais complicada do que a previdenciária. E eu acho que é isso que tem que ficar para reflexão, porque, veja, no caso da reforma previdenciária aconteceu algo inédito, talvez, na política nacional, quiçá mundial. Pessoas indo às ruas defender uma reforma, tida como impopular por boa parte da imprensa e muita gente. E por quê? Porque ela foi vendida de uma forma muito inteligente. O mérito muito do próprio Paulo Guedes, né? Aquele número, aquela marca d'água de 1 trilhão, a ideia de que está cortando privilégios do setor público. Então, tudo isso acabou virando música para os ouvidos que estão indignados com a política, ou velha política, essa coisa anti-establishment e tudo mais. Agora, como é que você vai para as ruas para pregar a volta da CPMF? Como é que você vai entrar nessa queda de braço, né, entre estados, entre setores diferentes da economia, cada um tentando puxar a sardinha para o seu lado? Então, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está marcando ali presença, está delimitando ali a área de que, não vem falar de questão de renda, aqui é uma questão dos impostos industriais e serviços, porque a gente quer resolver a questão principalmente das polêmicas da federação, essa guerra fiscal entre estados e tudo mais, enquanto que me parece que o Paulo Guedes tem uma reforma mais abrangente na cabeça dele. Só que aí faz com que ele mesmo, um liberal, tenha que vir puxando da cartola coisas impopulares, ou que muitos liberais não vão engolir bem. Um exemplo já foi dito, a volta da CPMF, que alguns empresários, principalmente do varejo, o Movimento Brasil 200, Flávio Rocha, tudo defendem porque é um imposto que tem menos sonegação e eles criticam de forma muito embasada o IVA com 20% de taxa até, que se fala na reforma do Bernard Api, que geraria aí um grau de sonegação muito forte.
Por outro lado, falar em taxar dividendos, por exemplo, é uma coisa que gera calafrios em qualquer liberal. Mas nos Estados Unidos taxa. É verdade, mas os Estados Unidos tem tanta coisa boa para copiar, a gente tenta copiar sempre as erradas. Taxar dividendo é dupla taxação. A empresa já foi taxada para ter aqueles lucros, né? Então, e você desestimula mercado de capitais, um monte de coisa. Então, não tem saída fácil para imposto. A reforma tributária é a mais cabeluda, porque toda hora que você falar uma coisa, vai ter alguém que perde muito e vai chiar do outro lado. Então, essa confusão está começando apenas, está começando. E o governo vai apresentar uma proposta que vai tentar, de alguma forma, unir ou aglutinar as 3 grandes vertentes concorrentes que estão aí em paralelo, né? Boa sorte com isso, eu espero que consiga. Mas o risco é o remendo ficar ainda pior, justamente porque, no final do dia, a Câmara vai lá escolher aquilo que interessa mais aos grupos organizados e não à população. Então, a questão da reforma tributária, para mim, ela é uma novela que está apenas começando e nós vamos ver aí muita briga, muita disputa, não só entre legislativo e executivo, como foi colocado aí, mas entre diversos setores, grupos organizados e estados e municípios. É uma confusão contratada. Veja, Aros, que essa proposta do governo, essa que vai ser encaminhada, não é que é IVA ou contribuição sobre pagamento, ela tem as duas coisas. O IVA que é proposto pelo Paulo Guedes, a partir dessa proposta do Saxida, é o que ele chama de IVA gradual e dual. Então, ele é menor que a alíquota do Bernard Api, ele substitui uma cesta menor de tributos e ele tem uma adesão, subjetiva. Os estados podem aderir ou não, fica a critério deles. Por isso, é gradual e dual. A partir dessa adesão, os estados formalizam ali se querem que o governo arrecade ou se eles arrecadam diretamente. Deverá ser uma proposta flexível nesse aspecto, porque esse é um dos aspectos que causam calafrio para os estados. Delegar toda a arrecadação ao governo federal e depois ter um repasse. Eles acham que pode haver aí um represamento de recursos, uma dificuldade em fluxo de recursos para os estados. Então, resolveria dessa maneira. Mas o IVA não seria tão abrangente como é o IVA da proposta do Bernard Api, em compensação teria uma alíquota menor. A alíquota deve ser de 15% nesse caso da proposta do governo federal e ela é de 25% na proposta já encaminhada na Câmara. Mas, além disso, tem esse outro tributo, que o governo diz isso, que é um tributo mais moderno, você taxa qualquer tipo de pagamento, qualquer transação mesmo em espécie, nas duas pontas, com uma alíquota muito pequena que não vai ser sentida no dia a dia pelas pessoas e que seria capaz, segundo o ministro Paulo Guedes, de aumentar a base tributária em até 30%. Esse é o cálculo com o qual eles estão trabalhando. Então, é uma proposta ambiciosa, difícil de carregar, porque ela não faz uma escolha de tributos, ela meio pega um pouco de cada tipo de tributo que existe na praça, tanto sobre consumo quanto sobre a renda, não é que ela opte por um deles apenas. O que ela tem é que ela desonera muito fortemente a folha de pagamento, então desonera o trabalho, e isso pode acabar tendo um efeito de geração de emprego esperado pelo governo por ela. Quanto à defesa que eles fazem, que é uma defesa também polêmica, com a qual o Rodrigo Maia não concorda, que o Constantino diz que faz gelar alguns liberais, de uma taxação mais incisiva sobre a renda, a defesa teórica que o ministro faz disso é que ele acha que imposto sobre consumo é regressivo e o imposto sobre renda tende a ser progressivo, ou seja, paga mais quem ganha mais, a mesma coisa com impostos sobre dividendos. Mas é uma discussão muito difícil de entabular com a classe média, que se acostumou de alguma maneira ao conforto dessas deduções. Então, as pessoas acumulam esses recibos médicos de escolas numa ilusão de que elas vão pagar menos. E também com o empresariado e com os bancos. Aí você vai ter uma discussão com o andar de cima, como gosta de dizer o Hélio Gaspari. A partir do momento que você se meter numa discussão que normalmente vem muito da esquerda, que é essa de taxação de dividendos. Então, o governo está abrindo uma proposta que vai ter briga em várias frentes e com muitos atores. Eu acho que isso não é muito inteligente do ponto de vista do endereçamento de uma proposta em que você precisa de quórum constitucional. Com quem você quer brigar? Com todo você tem que escolher com quem você quer brigar. Ele começa brigando com o presidente, diga, José.
eles estão brigando entre si, né? Porque o presidente da República não encampou o tal imposto, a nova CPMF, que eles fogem desse nome, mas na prática é uma nova CPMF, né? O próprio Bolsonaro está rejeitando, quer dizer, eles não conseguem chegar a um entendimento nem entre eles. E tinha ocorrido aí um almoço, um encontro recentemente, a coisa de uma semana e meia, 2 semanas, um encontro entre o Paulo Guedes, o Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem lá também uma proposta de reforma tributária, né? Imaginou-se que esse encontro tinha servido para estabelecer um consenso mínimo ali. Agora está se verificando que não tem nada disso, né? O assunto já é complexo e ele parte de uma base de entendimento muito precário. Mas o meu ponto é exatamente esse, Josias, que eu acho que é inevitável a confusão. Ela está contratada, porque você vai comprar inimigos, como a Vera colocou, independentemente da proposta que você encampar. E como você bem lembrou, Josias, tem briga interna, porque eles batem cabeça e não conseguem chegar a acordos mesmo dentro do governo. O presidente Bolsonaro percebe pelo faro político que a CPMF é realmente uma das coisas mais impopulares. E ainda que faça algum sentido técnico, a questão da evasão, de ampliar a base, isso pega muito mal para a população que aprendeu a demonizar esse tributo que vem em cascata e tudo mais. Então, eu acho que é inevitável a confusão. Em relação à classe média, essa é sempre espremida mesmo. Daí vem a indignação comum da classe média, né? Veja, nós pagamos os tributos dobrados, porque a questão, por exemplo, da não corrigir a tabela do imposto é indecente, e também a questão de você poder abater ou não. Vamos parar a pensar, a gente paga o imposto supostamente para ter educação, saúde, segurança, tudo isso provido pelo Estado. Mas o que acontece na prática com a classe média? Precisa pagar segurança particular nos condomínios, precisa pagar escola particular para os filhos, porque o ensino público é uma porcaria, e precisa pagar plano de saúde privado, pela empresa ou particular, que cada vez é mais difícil. Então, são cobrados a fundo perdido esses impostos todos, e você não tem nem como deduzir. Então, a reação realmente do brasileiro é a seguinte, é aquela do Roberto Campos: deixamos de ser súditos de Portugal, talvez, mas continuamos súditos de Brasília.